Quando eu comecei, eu pensava que viver de dividendos e ter uma renda passiva era somente para ricos. Mas a verdade é que mesmo com pouco dinheiro e com muito foco e disciplina, você também pode sim viver de dividendos e ter uma renda passiva. Hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso. Já de cara, vou quebrar o mito de que para investir precisa de muito. Não precisa ter muito dinheiro para investir. Tem CDB de liquidez diária, por exemplo, o Inter. No Inter tem um CDB de liquidez diária que você consegue começar com apenas R$1. Então já quebra isso da sua cabeça que para investir precisa de muito. Viver de dividendos não é você ganhar R$10.000 por mês de renda passiva, que são os dividendos, e sumir na praia. Não é bem assim que vai funcionar. Viver de dividendos é você ter uma paz e uma segurança de saber que você não está dependendo somente do INSS para ter uma aposentadoria segura. E de antemão, já te explico que receber dividendos, na grande maioria das vezes, principalmente para quem começa com o que tem, que é o ideal e é o certo, no início você vai receber poucos dividendos, você não vai receber R$1.000 de dividendos. Você vai receber 50 centavos, R$1, e aí essa renda ela vai crescendo com o decorrer do tempo e com o decorrer da tua disciplina. Então, quem vai criar a tua renda mensal futura é você e a sua disciplina. Então, esqueça isso de ficar rico rápido com os investimentos, porque não vai acontecer. Para você ficar rico com os investimentos, você precisa ter uma constância e precisa ter disciplina de todos os meses investir uma quantia, mesmo que seja pouca, e reinvestir o que você vai ganhando de dividendos no início, que muitas das vezes são poucos. Viver de dividendos começa com mentalidade e não com valor alto. É claro que se você não tiver uma mentalidade para reinvestir os seus dividendos e para valorizar os seus dividendos no início, você não vai conseguir ficar rico com os investimentos. E aí vem a pergunta que todo mundo faz: quanto de dinheiro você precisa para realmente se aposentar com dividendos? E o cálculo para você saber disso é bem simples. Você não vai calcular quanto você precisa ter investido, mas você vai calcular quanto você quer de renda mensal. Como calcular a sua renda mensal? Um exemplo bem prático é se você quiser uma renda mensal de R$2.000. Para isso, você precisa de um yield mais ou menos de entre 0,8% a 1% ao mês. Como assim, Keto? De R$2.000 por mês eu preciso de um yield de 1%. O que é isso? É basicamente quanto você vai deixar lá rendendo que vai te trazer de retorno. Então imagina que esse yield é o retorno que você precisa do dinheiro que está lá. E para isso, utilizando esse exemplo dos R$2.000, você precisa ter 200 mil investido. Para você não se assustar com esse valor de 200 mil reais investido, calma, isso aí você vai construindo com o decorrer dos anos. Lembra no início quando eu te falei que você precisa ter constância e também você precisa ter paciência para construir a sua renda passiva. Até porque você passa 35 anos contribuindo com o INSS e talvez nem vá ver a cor desse dinheiro. Então vale a pena sim você criar a sua própria aposentadoria e não depender de governo algum, de A ou de B. Seja quem estiver na presidência, você não precisa depender somente deles. Crie a sua renda passiva pensando em ter paz e segurança. E esse exemplo que eu utilizei agora, ele pode variar de acordo com o custo de vida que você tem, né? Eu coloquei assim um exemplo de R$2.000, mas talvez você tenha um custo de vida de 5.000, de 6, enfim. Então, dependendo do custo de vida que você tem, esse valor que você precisa acumular investido, ele pode sim variar. E aí tem uma fórmula bem prática que você pode utilizar para saber quanto você precisa ter investido. O valor desejado dividido pelo yield da sua carteira. Ou seja, vamos dizer que você consiga aí 1% ao mês. Então, o seu yield médio mensal vai ser 1%. E anual será 12%. E aí eu vou deixar aqui para vocês entenderem melhor como que funciona esse cálculo, vou deixar a fórmula aqui. E aí você vai fazer, vamos supor que você tenha 1% ao mês, e aí você quer ganhar R$2.000 ao mês. Então você vai fazer 2.000 dividido por 0,01, que no caso é a porcentagem, né, pessoal? 0,01 é quanto você tem de retorno ao mês. O cálculo vai dar igual a R$200.000, ou seja, você precisa ter R$200.000 investidos que te tragam 1% ao mês para você receber R$2.000.
e onde investir para isso acontecer de verdade. Melhores ativos para quem quer viver de renda são as ações e os fundos imobiliários. Não é todo investimento que paga dividendos, então você precisa saber escolher qual ativo você vai colocar e vai construir a sua carteira. Os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente por lei. Então, eles precisam distribuir os seus lucros, 95% do que a empresa faz, ela precisa, por obrigação, distribuir mensalmente os seus dividendos com os cotistas. Quem é o cotista? Você que entrou na sua corretora e comprou uma cota do fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles têm uma boa previsibilidade, eles são menos voláteis e eles pagam mensalmente. Já as ações têm um foco mais de valorização. Então, tem algumas ações que não pagam mensalmente, mas são ótimas pagadoras de dividendos. Por exemplo, Banco do Brasil, Taesa, Sanepar. Então, são grandes empresas de setores importantes, setores perenes. O que é um setor perene? São setores que, mesmo em meio à crise, como por exemplo a pandemia, você deixou de utilizar o seu banco, ou pagar a sua energia, pagar a sua água? Não. Então, se isso não aconteceu, significa que essas empresas, mesmo numa grande pandemia, num grande, colapso, elas vão continuar funcionando e vão continuar distribuindo seus dividendos, beneficiando você que é acionista da empresa. As ações focam em investir em empresas de setores perenes, bancos, saneamento básico, energia, seguros. É importante também que essas empresas já estejam consolidadas no mercado e que elas tenham um histórico de pagamento de dividendos também muito bom. Só investir não é o suficiente. Então, para acelerar mais ainda a sua aposentadoria, é interessante que você reinvista os seus dividendos. Então, vamos supor que você ganhou hoje R$10 de dividendos. Esses R$10 de dividendos vai cair diretamente na sua conta, ou seja, na sua corretora ou no seu banco, e ele fica lá e você decide se quer sacar ou reinvestir. Só que aí que tá a mágica. É quando você reinveste os seus dividendos mais o seu aporte mensal que você consegue acelerar a sua renda passiva e consegue viver de dividendos em uma aposentadoria. Você concorda comigo que se você investe pensando no longo prazo, por exemplo, na sua aposentadoria, faz total sentido você reinvestir os dividendos, mesmo que seja R$20, é R$10, é R$5? E quando eu falo sobre reinvestir os dividendos, dá para trazer aqui para a pauta juros compostos. O que é juros compostos? Não sei se você aprendeu isso na escola, mas caso você não tenha aprendido, eu vou te resumir assim bem por cima. Sabe aqueles juros do cartão de crédito que você deixa de pagar e ele começa a virar uma bola de neve e fica juros sobre juros e juros e juros e juros? Isso também acontece com os investimentos, só que a diferença aqui é ao seu favor. Então vamos simular aqui que você está investindo R$300 por mês e que você está reinvestindo seus dividendos e você tem um retorno anual na sua carteira de 12%, ou seja, 1% ao mês. Em 15 anos, se você continuar reinvestindo seus dividendos e continuando com um aporte de R$300 mensalmente, você terá um valor total de R$141.437. Mas o seu valor investido foram apenas R$54.000. Então, você consegue ver que o resto foi só de juros. De juros você teve R$87.437. Então aí você já consegue ver que os juros compostos ele consegue ter um poder para multiplicar e triplicar aquilo que você já tem. Mesmo reinvestindo os dividendos e aportando mensalmente, algumas pessoas ainda travam nisso. Eu vejo muita gente travar por alguns erros que não é interessante você cometer se você quer começar a investir e quer viver de dividendos. Primeiro é você parar de investir por causa de emergências. Vamos lá falar sobre a reserva de emergência agora, né? Então assim, se você parar de investir por causa de emergências, significa que você não construiu a sua reserva de emergência. Para construir sua reserva de emergência, você pode colocar aí num CDB de liquidez diária, no Tesouro Selic 2028, que são investimentos que você consegue sacar se você precisar. Então é interessante que você tenha uma reserva de emergência para você não mexer nem nas suas ações, nem nos seus dividendos e nem nos seus fundos imobiliários. Um erro bem comum aqui também é sacar os dividendos cedo demais. Então é aquilo, né? Se tem lá R$10 que caiu de dividendos, cara, reinveste esse dinheiro, porque lá na frente os juros compostos vai te recompensar por isso. Vamos supor que se você investir R$500 por mês durante 10 anos, você já consegue viver com R$2.000, tá? Então é como eu falei, depende do seu estilo de vida. Se o seu estilo de vida for um pouco mais caro, você vai precisar ter uma quantia a mais investida.
Só que você não precisa se assustar com isso, porque você vai construir isso ao decorrer dos anos e dos meses investindo. Para você viver de dividendos, você precisa reinvestir os dividendos, investir mensalmente e ter paciência e focar no processo, porque vai dar certo e você vai conseguir sim viver de renda passiva. Viver de dividendos é totalmente possível, mesmo você ganhando pouco. O que você precisa é de constância, conhecimento e paciência. Se isso aqui fez sentido para você, comenta aqui se você já está investindo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessa virada de chave. Comenta aqui embaixo qual seria a renda passiva mensal que você precisa para viver hoje.